Oi, gente. Mais uma vez, escolhendo um cenário aqui paradisíaco, os hibiscos vermelhos aqui do quintal da minha mãe. Na verdade, tem de outras cores aqui. Tem um hibisco rosa aqui. Não sei se dá para vocês verem. Mas enfim, como eu tinha prometido, vou ficar aqui na sombra aqui, dar um negócio melhor para a luz do sol não tá na minha cara aqui. Olha só, como eu tinha prometido, hoje seria, o próximo vídeo, que esse aqui, seria, digamos que o encerramento da trilogia sobre uma análise de quem foi o profeta Elias, né? Na primeira semana nós falamos sobre ele, o que tinha a história contada no capítulo 17 do livro de 1 Reis, no Antigo Testamento. Semana passada foi o capítulo 18, eu vou deixar sempre os hibiscos ali atrás para vocês apreciarem a beleza dele. E aqui, salvo engano, são bromélias. Alguma coisa assim. Enfim. E aí, tem até passarinho cantando. E hoje, na verdade, eu estou pensando em continuar falando mais alguma coisa sobre o profeta Elias. Mas eu vou encerrar essa trilogia agora, vou colocar outros temas depois, que eu já tenho pensado aqui. E depois a gente volta a falar sobre Elias e depois sobre o sucessor dele, o Eliseu. Bom, deixa eu tentar rememorar aqui a história da semana passada. Elias tinha desafiado a rainha Jezabel e o marido, o rei Acabe. Era uma época que em Samaria estava com muita seca e ele, no final das contas, ele fez um desafio para que o Deus de verdade respondesse com fogo. E aí os profetas de Baal e os de Azera não conseguiram resposta do Deus dele, e Elias conseguiu resposta, e o Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto, e por isso ele, tomado de fúria, né, e de autoridade, pegou junto do povo e matou os 950 profetas. E depois ele voltou a ficar acabrunhado de novo, aquele profeta que ele subia e descia, altos e baixos, na personalidade dele. Bom, o que aconteceu foi que choveu. A história toda foi contada semana passada. E aí, dessa vez, quando aconteceu tudo que choveu, aí o rei Acabe chegou e contou para a mulher dele: olha, Elias fez isso aí e mandou matar 950 profetas seus. Aí ela disse: pois é mesmo? Pois eu vou fazer com ele o mesmo que ele fez com todos os meus profetas. E Elias pegou e fugiu. Ele sempre tinha uma história de um moço, que era uma pessoa que acompanhava ele, um ajudante dele. E aí ele fugiu daquela região, de Samaria. E aí ele foi e tal, chegou num lugar e ele disse assim, aí disse pro moço: olha, eu não quero nem que você fique comigo. O que tiver de acontecer comigo, vai acontecer. E quero que aconteça só comigo. Despediu o rapaz. E aí ele foi andando em direção do deserto e em um determinado momento ele, muito fraco, tal, adormeceu. Aí um anjo tocou nele, aí disse assim: olha, tá aqui pão e água, come e bebe para você criar força. E ele fez isso. Adormeceu de novo. Depois o anjo veio e acordou ele e disse assim: tá aqui pão e água para você comer de novo. E aí ele criou forças e andou nesse deserto até um monte chamado Horebe, e lá tinha uma caverna. E ele se escondeu dentro dessa caverna. Veja só, um homem que desafiou o rei e a rainha agora estava escondido numa caverna com medo de ser morto pela rainha. Para vocês verem como o herói era um herói e depois não tinha nada a ver de herói. E é isso que nós temos falado sobre esses dias todos. E aí ele lá na caverna ouviu a voz de Deus assim: o que é que você faz aí? Ah, Senhor, eu tô aqui escondido e tal. Vem aqui para fora para falar com você. Aí ele chegou na porta da caverna. E aí começou a soprar um vento tão forte, que arrancava os pedaços de pedra, as pontas que tinha soltas e presas também. Torava as pedras, que a Bíblia chama de penha, né? Uns pedaços grandes de pedra. Imagino que o medo desse homem foi muito grande. E ele ficou tentando ouvir a voz de Deus nesse negócio. Depois veio um terremoto muito grande,
e ele também e destruiu muita coisa, ele também não conseguiu ouvir a voz de Deus. Depois veio um vento suave, um ciciar, e aí Deus falou com ele. E aí disse assim: vem aqui para fora para falar com você. Aí ele disse: ah, Senhor, porque só restou eu de profeta em Israel, porque ele achava que todo mundo já tinha morrido. E ele sozinho, o que é que ele ia fazer agora? Sozinho contra o rei e a rainha. Aí Deus disse assim: tem 10.000 pessoas nessa terra que não se curvaram perante os deuses da rainha Jezabel. E aí ele ficou um pouco mais animado, mas eu quero encerrar essa história por aqui para fazer algumas conclusões. Uma, eu já tinha dito na primeira parte dessa trilogia que não basta, o herói não é aquele que é sempre forte, mas assim aquele que faz a coisa certa na hora certa. E depois o herói não precisa ser herói a todo tempo, ele também tem o seu lado de fraqueza. Então a pessoa que se cobra demais, às vezes não é herói coisíssima nenhuma. Às vezes ela tem muita gente que começa com essa história de ser bacana, tal, não sei o que lá, e depois cai numa armadilha da própria reputação que criou de ser forte demais. É tanto que tem gente que não consegue chorar em público, faz tudo e tudo para esconder as emoções, porque com medo de aquela imagem que a pessoa construiu de ser herói seja desfeita e a pessoa seja tomada por fraco porque chorou em público, porque demonstrou sentimentos. E finalmente, a gente viu agora com esse último que quando a gente pensa estar sozinho no mundo, o herói que tinha feito chover na terra de Samaria, que há mais de 3 anos não chovia, era uma seca terrível, e agora ele tinha feito chover e chover com abundância. O homem que fez ressuscitar o filho da viúva, quando o filho morreu e ela foi cobrar dele uma postura. Aquele homem que fez cair fogo do céu e agora se escondeu dentro de uma caverna para não morrer. E ele achou que estava sozinho e Deus disse assim: não preciso falar com você no meio de uma tempestade, no meio de um vento impetuoso, de um terremoto, de uma chama, de um fogo destruidor. Eu falo com você calmamente, às vezes assim, num sussurrar do vento, e eu acrescento mais. Deus fala conosco no nosso coração e na nossa mente, para dizer assim: olha, eu que posso todas as coisas. Você sem mim nada pode fazer. Isso serve, sabe para quê? Hoje muitas pessoas dizem assim: eu posso, eu quero, eu faço, eu vou. E faz tudo o que quiser. E usa até aquela palavra que eu já falei aqui, expliquei aqui no canal. O contexto de sobre dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na verdade, a gente pode muita coisa assim. Se você quiser estudar, você estuda. Se você quiser fazer uma atividade física, você faz uma atividade física. Mas se coloque numa situação em que vem uma tempestade aí que causa um deslizamento de terra. O que é que você pode fazer em relação àquilo? Acontece uma doença com alguém da família que nem a medicina está encontrando cura. O que é que você pode fazer em relação a isso? Então, o verdadeiro herói é aquele que se coloca na dependência de Deus. Aquele que reconhece que pode muita coisa, quando Deus dá a força e que ele está podendo agir naquela hora. Mas o verdadeiro herói é aquele que sabe reconhecer que esta batalha eu vou vencer, mas eu vou vencer pelo poder e pela ajuda de Deus. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, na nossa fraqueza. Então, quanto mais nós nos tornarmos dependentes, não é que agora não vou fazer, não vou atrás de um... Ai, não, tem gente que diz: não, eu posso tudo, eu não vou tomar remédio porque Deus vai me curar. Aí é burrice, né? Desculpa dizer, ignorância. Como a pessoa: não vou tomar essa vacina porque estou falando especificamente da Covid. Porque Deus cura tudo, sim. É também a ignorância, porque Deus também deu a inteligência ao homem, deu a ciência ao homem. Mas quando a gente diz assim: fiz tudo o que estava ao meu alcance e agora não posso fazer mais nada, é aí quando você é o maior herói do mundo, quando você resolve confiar em Deus e entregar para Ele, porque aí Ele sabe o que é melhor para todos nós, certo? Eu estava me lembrando
de uma história que, assim, às vezes a gente pede uma coisa a Deus e Deus dá a outra completamente diferente. Às vezes a gente batalha tanto por uma coisa e Deus não quer aquilo para nós. Às vezes é um relacionamento que a gente insiste e às vezes acontece, sabe que relacionamento? É como se a gente tivesse uma roupa pronta e quer enfiar na pessoa para caber, que aquela pessoa caiba dentro do nosso projeto de relacionamento e a pessoa não tem nada a ver com aquilo. E às vezes Deus mostra, cai a máscara da pessoa ali e Deus mostra quem a pessoa é para nos dar, às vezes, um grande livramento. Então, assim, o herói, para resumir tudo, é aquele que se levanta todos os dias, faz o possível. Se não consegue trabalhar, se está sem força física, ele mesmo assim vai e se levanta e faz alguma coisa e pede ajuda, inclusive, porque ser herói também é isso. É também pedir ajuda, reconhecer que precisa da ajuda dos outros, mas faz alguma coisa, está vivo, está ali tentando. E quando não consegue mais, reconhecer que não pode sozinho e pedir ajuda. Pedir ajuda a Deus e aos anjos, que são os amigos que Deus colocou na terra. Os nossos amigos que Deus colocou na terra, que às vezes são anjos. Quantas vezes eu tenho gratidão demais por pessoas que fizeram por mim aquilo que eu estava sem forças para fazer. Eu tenho um amigo que vai saber disso agora. Passei por um momento difícil e eu precisava de uma ajuda, de um conselho, e ele praticamente me arrastou pela mão. E eu quero dizer para ele que está ouvindo isso aqui, me arrastou pela mão até o lugar onde eu sabia que ia me dar uma ajuda. E eu quero dizer para ele que eu sou muito grato. E ele foi um herói para mim, porque fez o que era certo na hora certa e aquilo que eu precisava. E eu também fui um herói em reconhecer que eu não tinha forças e não tinha como chegar lá. Então, os heróis da vida são todos nós. Uma dona de casa, um trabalhador rural, uma pessoa que está ali, nunca desiste, está ali o tempo todo. As pessoas mais simples, como também as mais, eu posso dizer, também as mais abençoadas financeiramente, com um cargo, não sei o que lá. Se todos estivermos num só propósito, ninguém é melhor do que o outro, ninguém é mais herói, ninguém é mais perfeito, mas todos podemos fazer alguma coisa porque Deus é quem renova a nossa esperança a cada manhã. E também somos heróis a partir do momento que reconhecemos que nem tudo nós podemos. Nós podemos tentar, mas tem coisas que só Deus resolve. E é nessas horas que o confiar em Deus e se cercar de amigos e aceitar ajuda e buscar ajuda também é heroísmo. Desculpa, pessoal, o texto grande, mas era isso o recado que eu tinha para dar, tá? Um beijo para todo mundo que eu tenho dado beijo. Essa vez eu não vou citar nome por nome, não, porque tá rolando um ciúme aí, sabe? Na próxima eu volto a citar nome por nomes. Mas agradeço por vocês terem me seguido até agora. Beijos a todos.